18 de setembro de 1993, Cachoeira, Minas Gerais. Após Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria ensinarem a Raimundo Lopes a oração do Pai Nosso da Esperança, terminado, Jesus falou: a Igreja necessita de ajuda urgente. Desejo que rezem desta forma quanto puderem, para que os sacramentos e preceitos sejam conservados e a Eucaristia continue a ser o alimento que lhes dei, como única forma de minha presença entre vocês. Existe um movimento renovador que levará a Igreja à ruína e ao descrédito. Um grande cisma se implantará e serão milhares os afastados. A Igreja, plantada sobre a rocha de Pedro, será preservada pelo poder de meu nome, mas as almas perdidas devido à não observância do que aconselha o Evangelho serão de responsabilidade de seus dirigentes. Diga isto a eles: serão cobrados alma por alma. E Nossa Senhora disse: ainda existe uma esperança. Rezem, rezem muito para que isto não aconteça. Rezem conforme Jesus está ensinando. Façam tudo conforme Ele está mandando. Eu os ajudarei com minha mediação. Reflitam a cada invocação uma passagem do meu rosário. Posso saber que movimento é esse? E isso não é necessário responder. Rezem e peçam a Deus que impeça isso. Não esperem muito do Vaticano, porque este Papa somente terá forças para impedir estas reformas. Se todos o ajudarem com orações e sacrifícios e dedicando ao Pai esta oração, como Jesus lhes ensinou. Por que a senhora traz na mão esta rosa dourada? Esta rosa representa a Igreja. Eu a tenho nas mãos para essa obra e a farei desabrochar em todo o mundo se os pedidos de Jesus forem atendidos. Após este diálogo, Jesus abriu os braços e pude ver em seu peito uma hóstia brilhando. E ele disse: eu estou com vocês através da Eucaristia. Não duvidem disso. Através de meus sacerdotes estarei com vocês até o final dos tempos. A Eucaristia tem que ser preservada para o bem da Igreja. O Vaticano já está trabalhando para a realização do Sínodo da Amazônia, marcado para outubro de 2019. No ano passado, o Papa Francisco convocou os bispos para uma discussão sobre a evangelização, a missão nas terras indígenas da Amazônia e outros temas como o respeito ao que Francisco chama a casa comum, isto é, o meio ambiente. Hoje foi apresentado o documento preparatório para este encontro. O pontapé inicial para este sínodo foi dado em janeiro, durante a visita do Papa Francisco ao Peru, quando se reuniu com 3.500 indígenas peruanos, brasileiros e bolivianos, num ginásio em Puerto Maldonado, na Amazônia. Ali, o Papa definiu o encontro como uma primeira consultoria para ajudar na definição dos temas a serem discutidos. Temas que agora ganharam as páginas do documento preparatório de título Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. O texto, dividido em 3 partes, segundo o método Ver, Discernir e Agir, analisa a situação atual da Amazônia e aponta percursos e novos caminhos para o serviço da Igreja nessa região. O objetivo do material é preparar as comunidades para o sínodo e ouvi-las. No final do documento, um questionário a ser aplicado tanto para quem evangeliza na Amazônia quanto para o povo da região. O texto provoca a busca de compreender como a Igreja pode atuar nessa região, quais os caminhos para se ter uma missão com o rosto da Amazônia. É um espaço aberto à compreensão do anúncio e da vivência da fé em meio à tamanha diversidade cultural dos povos. O sínodo vai ser em outubro do ano que vem. Entre os padres sinodais, o Papa Francisco pediu que estejam presentes
todos os bispos que trabalham na região amazônica. Ao todo serão 110, sendo deles 52 brasileiros. Eles pertencem justamente à região, ou seja, são testemunhas diretas da realidade vivida na Amazônia. E serão eles que, depois do sínodo, vão trabalhar nessas comunidades, colocar em prática o que foi indicado pelo sínodo e pelo Papa. O cardeal responsável pelo Sínodo dos Bispos explicou que o conteúdo desse documento se deu também com a participação ativa da Rede Eclesial Panamazônica. Na apresentação do documento, o vídeo do presidente, o cardeal Cláudio Umes. A finalidade principal desta convocação é encontrar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, sobretudo dos indígenas, muitas vezes esquecidos e sem perspectiva de um futuro sereno, também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de importância fundamental para o nosso planeta. Juntos a contribuição do Grupo 7, Espiritualidade e Cultivo de Virtudes. Eu quereria aqui fazer uma observação inicial para este momento histórico. Pode não parecer, mas um pai de santo e um arcebispo, vigário castrense, discutindo um assunto sinodal. É histórico. Não se tem notícia, acredito eu, se eu estiver errado, me corrijam, de tamanha graça concedida por Deus. Obrigado, Papa Francisco, obrigado, monsenhores, obrigado, cardeal, obrigado, Dom Sérgio, por esta oportunidade histórica. A razão é o raciocínio que nos joga em uma transcendência. Dê o nome que quiserem dar a essa transcendência. A razão humana é um raciocínio. O raciocínio nos tira da nossa simples materialidade e nos lança em algo mais amplo. Isso é... Numa tradição africana, valores são cultuados numa tradição protestante, valores são cultuados numa tradição católica, ortodoxa, budista, ou seja o que for. Então, nós pegamos a espiritualidade nesse conceito. Então, tudo isso colocado a serviço do bem comum da criação, que também é um dado coletivo de todas as convicções religiosas, né? Construir uma noção de amor e proteção à Amazônia dentro da agenda interreligiosa. Todas as religiões, todas as convicções baseiam em quê? Naquilo que é fundamental do ser humano, que nós chamamos amor, caridade, o nome que quiserem dar. Isso aplicado à Amazônia, né, que pode gerar uma agenda comum. Cultuar os valores familiares na proteção da natureza, seu local onde você vive. Voltar ao incentivo da educação interreligiosa nas escolas, em busca da releitura da missão de Jesus, falando. E aí, construir uma agenda interreligiosa. Primeiro, um diálogo institucional. Não adianta a gente fazer medidas pequenas se os chefes, as cabeças, não se envolvem em uma abertura de diálogo. Então, um diálogo institucional das lideranças religiosas, no sentido de enfatizar os aspectos teológicos convergentes, como pede o Papa. O segundo ponto. Bem, no segundo ponto, por favor. Qual o papel da história da agenda religiosa para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? A presença dos povos originais, indígenas, pajés, xamãs. A presença religiosa da igreja no cultivo de virtudes. A presença da sacralidade afro-vinda dos escravizados e a ação, inclusive interreligiosa, de pastorais e organismos
Propostas estamos pensando no nosso grupo. Primeiro, tomada de consciência e ações concretas dos líderes religiosos da Amazônia para uma agenda comum. Começar. Isso aqui é um ponto de partida, como o Papa tem pedido tantas vezes. Procurar uma agenda comum. A formação de lideranças religiosas em vista de uma agenda comum, inclusive com inserção nas grades curriculares teológicas em campo acadêmico. Falou-se de grade curricular acadêmica em outros campos, também para um diálogo importante, que as várias faculdades de teologia, as católicas, evangélicas, os cursos de formação de liderança religiosa, possuam também essa grade, né? Fortalecimento institucional das ações comuns já existentes. A experiência de Manaus tem pesado, a experiência da Bahia tem pesado, Rio Grande do Sul, onde há o diálogo institucional. E maior comunicação em vista de formar opinião e promover engajamento nesta causa. E aí tem a última, que é uma proposta corajosa. O cardeal Dom Cláudio diz muito que o Papa pede que a gente tenha propostas corajudas, né? Corajosa. Então aqui está uma proposta corajosa. Seria muito interessante. O sínodo é composto padres sinodais, os bispos, auxiliares, né? Que são técnicos, e observadores, que são de várias realidades, que participam como observadores. Por que não pensar na possibilidade de inserir como observadores desse sínodo representantes dos diversos segmentos religiosos da Amazônia? Esta é a nossa proposta. Isso aqui, somente aqueles que têm os graus mais elevados podem usar. Isso se chama Brajá ou Barajá. Esta aqui é a minha carteira de identidade. Quem é afro, segmento GG, sabe toda a minha linhagem por essas contas. Aqui são as cores do Vodum da Justiça. Revioçô, Xangô, Zaze. Xangô no Nagô, Zaze no Banto e Revioçô no Jeje. E na Vodum me diz: dê em meu nome para este homem. Ele é voz que clama no deserto e clama também no meio das multidões. Pela autoridade que eu tenho no meu axé, em respeito à sua história de vida e à importância que o Senhor tem, me permita lhe dar. Herético e apóstata. Cardeal Brandmüller excomunga o Sínodo da Amazônia. Por Sandro Magister, 27 de junho de 2019. Tradução do site Fratres in Unum. Desde que veio a público em 17 de junho o documento base ou Instrumento Laboris do Sínodo Amazônico, teve muitas reações críticas devido à anomalia de sua implementação e suas propostas, comparadas a todos os sínodos que o precederam. Mas a partir de hoje tem mais. Quem está acusando o documento de heresias e apostasia é um cardeal, o alemão Walter Brandmüller, de 90 anos, historiador da Igreja, presidente do Pontifício Comitê de Ciências Históricas de 1998 a 2009 e coautor em 2016 do famoso Dúbia, sobre a interpretação e aplicação do Amoris Laetitia, que o Papa Francisco sempre se recusou a responder. Aqui está o seu jacuzzi, tornando público hoje em 27 de junho em todo o mundo e em vários idiomas. Introdução. De fato, pode causar espanto que, em contraste com as assembleias anteriores,
Desta vez, o Sínodo dos Bispos se ocupe exclusivamente de uma região da Terra cuja população é apenas a metade daquela da cidade do México, ou seja, 4 milhões. Isto também causa suspeita no tocante às verdadeiras intenções que alguns gostariam de ver implementadas subrepticiamente. Mas, acima de tudo, devemos nos perguntar quais são os conceitos de religião e cristianismo e de igreja que são a base do recém-publicado Instrumento Laboris. Tudo isso será examinado com o apoio de elementos individuais do texto. Por que de um sínodo nesta região? Para começar, precisamos nos perguntar por que um sínodo de bispos deveria tratar de temas que, como é o caso de 3/4 do Instrumento Laboris, tem só marginalmente algo relacionado com os evangelhos e a igreja. Obviamente que, a partir deste sínodo de bispos, realiza-se uma intromissão agressiva em assuntos puramente mundanos do Estado e da sociedade do Brasil. Há que se perguntar: o que a ecologia, a economia e a política têm a ver com o mandato e a missão da Igreja? E, acima de tudo, que competência profissional e autoridade tem o sínodo eclesial de bispos para emitir declarações nesses campos? Se o sínodo dos bispos realmente o fizesse, isso constituiria uma invasão e uma presunção clerical que as autoridades estatais teriam todos os motivos para repelir. Sobre as religiões naturais e a enculturação, há outro elemento a se levar em conta, que é encontrado em todo o Instrumento Laboris. Vale dizer a avaliação muito positiva das religiões naturais, incluindo práticas curativas indígenas e similares, bem como práticas e formas de culto místico-religiosos. No contexto do chamado a harmonia com a natureza, fala-se até em diálogo com os espíritos, número 75. Não é apenas o ideal do bom selvagem, esboçado por Rousseau e pelo iluminismo, que aqui é comparado com o decadente homem europeu. Essa linha de pensamento vai além, até o século XX, culminando com uma idolatria panteísta da natureza. Hermann Claudius, 1913, criou o hino do movimento operário socialista. Quando andamos lado a lado e numa estrofe se lê: verde das betulas e verde das sementes que a velha mãe terra semeia, com as mãos cheias, com um gesto de súplica para que o homem se torne seu. Vale notar que este texto foi posteriormente copiado no livro dos Cânticos da Juventude Hitlerista, provavelmente porque correspondia ao mito do sangue solo nacional socialista. Esta proximidade ideológica deve ser enfatizada. Essa rejeição antirracional da cultura ocidental, que sublinha a importância da razão, é típica do Instrumento Laboris, que fala respectivamente da Mãe Terra, no número 44, e do grito da terra e dos pobres, no número 101. Consequentemente, o território, isto é, as florestas e a região amazônica, pasmem, vem até declarando como um locus theologicus, uma fonte especial de revelação divina. Nela haveria lugares de uma epifania em que se manifestam as reservas de vida e sabedoria do planeta, e que falam com Deus, no número 19. Além disso, a consequente regressão do logos ao mitos é elevada a um critério do que é Instrumento Laboris. Chama a enculturação da Igreja. O resultado é uma religião natural com uma máscara cristã.
A noção de inculturação é aqui virtualmente distorcida, pois a verdade significa o oposto do que a Comissão Teológica Internacional havia apresentado em 1988, e diferente do que havia ensinado anteriormente o decreto Ad Gentes do Concílio Vaticano II sobre a atividade missionária da Igreja, sobre a abolição do celibato e a instrumentação de um sacerdócio feminino. É impossível esconder o fato de que esse sínodo visa particularmente implementar dois dos projetos mais ambiciosos que nunca foram implementados até agora: a abolição do celibato e a introdução de um sacerdócio feminino, a começar por mulheres diáconas. Em todo caso, trata-se de levar em conta o papel central que as mulheres desempenham hoje na Igreja da Amazônia, número 129, item A3. E da mesma forma, é uma questão de abrir novos espaços para se recriar os ministérios adequados a este momento histórico. Chegou a hora de ouvir a voz da Amazônia, número 43. Mas aqui se omite o fato de que, conclusivamente, até mesmo João Paulo II já havia afirmado, com a mais alta autoridade magistral, que não está no poder da Igreja administrar o sacramento da ordem às mulheres. De fato, em 2000 anos, a Igreja nunca administrou o sacramento da ordem a uma mulher. O pedido que se coloca em oposição direta a este fato mostra que a palavra igreja é agora usada exclusivamente como termo sociológico pelos autores do Instrumento Labore, implicitamente negando o caráter sacramental e hierárquico da igreja. De maneira semelhante, embora com expressões bastante passageiras, o número 127 contém um ataque direto à constituição hierárquico-sacramental da Igreja. Quando se pergunta se não seria oportuno reconsiderar a ideia de que o exercício da jurisdição, poder do governo, deve estar conectado em todas as áreas sacramental, judicial, administrativo e de maneira permanente ao sacramento da ordem. É a partir dessa visão tão errada que surge, no número 129, o pedido para se criar novos ofícios que correspondam à necessidade dos povos amazônicos. Todavia, é no campo da liturgia e do culto, no qual a ideologia de uma inculturação falsamente entendida encontra sua expressão de maneira particularmente espetacular. Aqui algumas formas das religiões naturais são assumidas positivamente. O Instrumento Labores, no número 126, não se retrai em pedir que os povos pobres e simples possam expressar a sua, entre parênteses, fé através de imagens, símbolos, tradições, ritos e outros sacramentos. Isto certamente não corresponde aos preceitos da Constituição Sacrosanctus Concílio e nem aos do decreto Ad Gentes sobre a atividade missionária da Igreja, e mostram uma compreensão puramente horizontal da liturgia. Conclusão. Sumário, o Instrumento Labores faz pesar sobre o Sínodo dos Bispos e definitivamente sobre o próprio Papa uma violação grave do Deposito Fidei, que significa, com consequência, a autodestruição da Igreja ou a transformação do Corpus Christi místico em uma espécie de ONG secular com um papel ecológico, social, psicológico. Depois dessas observações, naturalmente, abrem-se outras questões.
Pode-se encontrar aqui, especialmente no que diz respeito à estrutura hierárquica sacramental da Igreja, uma ruptura decisiva com a tradição apostólica como constitutiva da Igreja, ou melhor, os autores têm noção do desenvolvimento da doutrina que está sendo teologicamente substituído a fim de justificar as rupturas acima mencionadas? Este parece ser realmente o caso. Estamos testemunhando uma nova forma do modernismo clássico do início do século XX. Na época, deu-se início a uma abordagem decididamente evolucionista. Depois foi apoiada na ideia de que, no curso do contínuo desenvolvimento do homem a níveis mais elevados, seriam encontradas igualmente níveis mais elevados de consciência e cultura, o que significaria que o que era falso ontem poderia ser verdade hoje. Essa dinâmica evolutiva também foi aplicada à religião, isto é, à consequência religiosa com suas manifestações na doutrina, no culto e naturalmente também na moralidade. Mas aqui então pressupõe-se uma compreensão do desenvolvimento do dogma que é claramente oposto ao entendimento católico genuíno. Este último compreende o desenvolvimento do dogma e da Igreja, não como uma mudança, mas sim como um desenvolvimento orgânico de um assunto que permanece fiel à sua identidade. É isso que os concílios Vaticano I e II nos ensinaram em suas constituições Deo Filius Lumen Gentium e Dei Verbium. Portanto, deve ser dito hoje com força que o instrumento Laboris contradiz ao ensinamento vinculante da Igreja em pontos decisivos e, portanto, deve ser qualificado como um documento herético, dado que o mesmo fato da revelação divina é aqui questionado ou mal entendido. Devemos também falar que, além disso, é apóstata. Isso é ainda mais justificado à luz do fato de que o instrumento Laboris usa uma noção puramente imanentista da religião e considera a religião como um resultado e a forma de expressão da experiência espiritual pessoal do homem. O uso de palavras e noções cristãs não consegue esconder que elas são simplesmente usadas como palavras vazias, independentemente do seu significado original. O instrumento Laboris para o Sínodo da Amazônia constitui um ataque aos fundamentos da fé e uma forma que até hoje não foi considerado possível e, portanto, deve ser rejeitado com a máxima firmeza.